Senor Zorro, at your service. In real life, of course, I'm Guy Williams. Guy Williams era o nome artístico de Armando Joseph Catalano. Filho de imigrantes italianos, ele nasceu em Nova York, em 14 de janeiro de 1924. Seus hobbies incluíam xadrez, astronomia, esgrima, música clássica e navegação. Embora esperassem que ele seguisse a carreira de seu pai como corretor de seguros, Guy tinha outros planos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou como soldador, contador, inspetor de peças de aeronaves e vendedor de bagagens. Carismático, com uma beleza latina e com 1,90 de altura, Guy decidiu enviar suas fotos para uma agência de modelos, o que se mostrou muito eficaz. Suas feições atraentes o fizeram posar para campanhas publicitárias em revistas renomadas como Vogue e Harper's Bazaar. Foi durante uma dessas sessões de fotos que Guy conheceu a modelo Janice Cooper, com quem se casou em 1948. Eles tiveram 2 filhos, Guy Steven Catalano, mais conhecido como Guy Williams Jr., e Antoinette Catalano, mais conhecida como Tony Catalano. Utilizando o nome de Armando, ele enfrentou preconceitos. Não ser considerado americano era um obstáculo para sua carreira. Certa vez, um diretor de elenco se recusou a recebê-lo e simplesmente disse não ter interesse em um artista latino. Determinado a superar esse obstáculo, seu agente sugeriu que ele adotasse um nome mais americano. Assim, Armando Catalano se transformou em Guy Williams, um nome que abriria as portas para o estrelato. Williams estudou interpretação na Neighborhood Playhouse School of the Theatre, uma renomada escola de atuação em Nova York. Lá, ele aprimorou suas habilidades e começou a ganhar confiança como ator. Para se sustentar, Guy fez comerciais para a televisão, o que também lhe dava alguma visibilidade no meio artístico. Decidido a expandir sua carreira, ele se mudou para Hollywood, onde conseguiu um pequeno papel em seu primeiro filme, O Fim ou Princípio, em 1947, produzido pela MGM. Após esse começo promissor, Guy passou por um período de estagnação. Ele conseguiu um contrato com a Universal Pictures, mas a maioria dos papéis que recebeu eram pequenos e pouco significativos. Participou de filmes como Bonzo no Colégio, O Aventureiro do Mississippi, Mulher de Fogo e A Espada de Damasco, mas nenhum deles lhe proporcionou grande destaque. Em 1953, Guy sofreu um grave acidente ao cair de um cavalo e ser arrastado por 200 metros durante as filmagens de um de seus filmes. O acidente deixou uma grande cicatriz no ombro esquerdo. Descontente com as poucas oportunidades em Hollywood, Guy Williams decidiu retornar a Nova York e retomar sua carreira de modelo. Em 1955, ele voltou a atuar, desta vez com um papel mais significativo em 7 Homens Enfurecidos. Apesar de ser uma chance de destaque, continuaram a lhe oferecer apenas papéis menores, voltando a fazer figurações em filmes como O Tirano da Fronteira e O Semeador de Felicidade, estrelado pelo famoso pianista Liberace. Sem conseguir bons papéis no cinema, Guy Williams começou a se aventurar na televisão, participando de programas e séries. Nos 2 anos seguintes, ele conseguiu apenas um papel no filme Eu Fui um Lobisomem Adolescente. Embora fosse um filme de baixo orçamento, ele se tornou cult por ser um filme B. O elenco incluía Kenny Miller e Michael Landon, que mais tarde se tornaria um grande astro. Em 1957, Guy descobriu que os estúdios Disney estavam selecionando atores para uma nova série de TV chamada Zorro. Vem chegando então o Zorro, por onde passar a justiça clara, deixando a marca do Zorro. A série era baseada no livro do escritor John McCanley. Nele, um jovem nobre chamado Dom Diego de la Vega luta contra o crime como vigilante mascarado Zorro. Para conseguir o papel, o ator deveria ser jovem, ter uma beleza latina e alguma habilidade com esgrima. Parecia o papel perfeito para ele. Determinado, ele decidiu fazer um teste. O diretor Norman Foster ficou impressionado com Guy e queria que ele interpretasse o protagonista. No entanto, Walt Disney já havia escolhido o ator Britt Lomond para o papel de Zorro. Após 2 meses de discussões, Foster conseguiu convencer Disney a mudar de ideia, e Guy Williams foi escolhido para ser Zorro, enquanto Lomond ficou com o papel do vilão, Capitão Monastário. Walt Disney sugeriu que Guy cultivasse um bigode nem muito longo e nem muito grosso e assim assinou com ele um contrato de exclusividade, lhe pagando a quantia de $2.500 por semana. Guy retomou seu treinamento em esgrima e teve aulas de violão.
A série estreou na TV americana no dia 10 de outubro de 1958, tendo um total de 78 episódios ao longo de 2 temporadas, sendo um sucesso imediato. I am known by many names, but you can call me Zorro. Quando chegou o ano de 1958, Guy Williams já era um astro amplamente reconhecido por seu papel como Zorro. Mas por trás da máscara, ele começava a sentir os efeitos colaterais da fama. Em uma entrevista, Williams expressou sua preocupação em ficar marcado pelo personagem. Quando não estou sendo Zorro, sou Diego. É como estar preso em um filme que nunca termina. Você não consegue avançar como ator. Além do salário, ele recebia 2,5% dos lucros da série, o que o tornou financeiramente confortável. Contudo, em 1961, a série foi cancelada por uma disputa judicial entre a Disney e a rede ABC de televisão, canal em que passava a série. A Disney ainda tinha planos de retomar o projeto no futuro e manteve Guy sob contrato, incapaz de explorar novas oportunidades. Mesmo após o cancelamento, ele continuou a vestir o traje de Zorro em várias aparições e participou de alguns episódios da série Disneylandia. No entanto, percebendo que a série não retornaria, ele solicitou a liberação de seu contrato, que foi aceita. Como forma de compensação pela espera, Walt Disney escalou Guy para o filme O Príncipe e o Mendigo, que foi filmado em Londres. Williams permaneceu na Europa após as filmagens e mergulhou em produções de aventura. Na Itália, ele estrelou Os Valentes Damon e Peaches e na Alemanha participou de Capitão Sinbad. Ele permaneceu com a sua família no velho continente por 8 meses. Seu agente não conseguiu contactá-lo durante esse período, e ele acabou perdendo algumas oportunidades de trabalho. Em 64, de volta aos Estados Unidos, ele ingressou na popular série Bonanza, que já estava no ar desde 1959. Ao lado de Michael Landon, com quem havia trabalhado no início de sua carreira, Guy interpreta Will Cartwright, sobrinho de Ben Cartwright. Ele entrou na série para substituir Pernell Roberts, que havia deixado a produção após um desentendimento sobre aumento de salário. Embora Bonanza fosse um grande sucesso, Williams não estava contente com seu papel. O clima nos bastidores era tenso devido à saída conturbada de Roberts, e Williams sentia a pressão de substituir um personagem tão carismático e querido pelo público. Após participar de 5 episódios, ele pediu para ser afastado do elenco. Pernell acabou voltando para a série no final da temporada. Foi então que o produtor Irving Allen o chamou para trabalhar em seu novo projeto, Perdidos no Espaço. No início, Guy não se interessou pelo papel do professor John Robinson, o chefe da família Robinson. Porém, ele acabou assinando o contrato ao saber que a série seria produzida pela Fox. Guy morava perto do estúdio, e assim, ele ia poder almoçar todos os dias com a sua família. No início, Guy e John Lockhart eram o foco principal da trama, mas o público rapidamente se encantou com o rabugento Dr. Smith, interpretado por Jonathan Harris. Com o passar do tempo, Harris e o robô Robbie começaram a roubar o protagonismo, o que gerou certo desconforto entre os astros originais da série. Resignado, Guy aceitou ser deixado de lado na trama, contanto que fosse pago como o astro que era. Perdidos no Espaço durou 3 temporadas e, apesar do sucesso inicial, não conseguiu competir com outra popular série de televisão, Batman, lançada em 1966. O alto custo de produção de Perdidos no Espaço fez com que a série fosse cancelada em 1968. Marcado demais em 2 séries de televisão, Guy teve dificuldades em se desvincular das imagens de John Robinson e Zorro. Sem convites para novos papéis, ele decidiu produzir um filme, onde retornaria ao papel de Zorro, agora mais velho. O filme seria produzido novamente pelos estúdios Disney, mas divergências sobre o orçamento resultaram no cancelamento do projeto. Em 1973, a primeira-dama argentina Isabelita Perón, segunda esposa do presidente Juan Perón, convidou Williams para fazer aparições públicas em seus trabalhos beneficentes pelo país. A série Zorro estava sendo exibida na TV argentina e fazia muito sucesso por lá. Isabelita ofereceu ao ator a quantia que ele quisesse, livre de impostos se ele mantivesse o dinheiro recebido no país. Williams viajou à Argentina junto com sua esposa Janice, e o ator Henry Calvin, que interpretava o Sargento Garcia na série, que também recebeu a mesma proposta. Ao chegarem no país, os atores foram recebidos por uma legião de admiradores no aeroporto. Guy ficou surpreso e emocionado com o carinho dos fãs portenhos, algo que guardaria para sempre em seu coração. ¿Pensó alguna vez
tener este suceso en Buenos Aires? No, me sorpreso inteiro. ¿Usted no creía que aquí el zorro se veía tanto? Seu sucesso na Argentina foi tão grande que ele decidiu fixar residência no país, embora fizesse visitas ocasionais à sua casa em Los Angeles. Junto com o Sargento Garcia da série Zorro, ele realizou turnês pela América Latina sob o título de Zorro e Sargento Garcia. Em 1983, após se separar de Janice Cooper, com quem teve 2 filhos, Guy se casou com a atriz e jornalista argentina Araceli Lizasso. Durante sua estadia na Argentina, recebeu um convite para atuar em um filme intitulado Zorro 20 anos depois, quando a comédia As Duas Faces de Zorro foi lançada, estrelada por George Hamilton, o cenário mudou drasticamente. Essa paródia do Zorro apresentava 2 irmãos gêmeos, um deles gay, que se revezavam na identidade do famoso herói mascarado. A recepção deste filme fez com que o projeto original fosse abandonado, devido ao temor de comparações desfavoráveis entre os filmes. No mesmo ano, Disney convidou Williams para protagonizar a série Zorro e o Filho. Guy chegou a fazer testes com alguns atores para escolher quem interpretaria seu filho, mas perdeu o interesse ao ler o roteiro, que era uma paródia semelhante ao filme de Hamilton. O papel acabou ficando com o ator Henry Darrow. A série não teve sucesso e foi cancelada após 5 episódios. No mesmo ano, Guy sofreu um derrame seguido de uma embolia pulmonar, que o deixou hospitalizado por um longo período. Felizmente, ele se recuperou sem grandes sequelas, mas o evento marcou o início de uma nova fase em sua vida. Pouco depois de sua recuperação, ele se separou de Araceli e passou a viver sozinho. Ele administrou seu dinheiro com sabedoria, investindo para o futuro. Quando Perdidos no Espaço chegou ao fim em 1968, ele já era um homem rico. Ele não se viu obrigado a continuar trabalhando incessantemente para manter o padrão de vida que tinha no auge da fama. Ele era muito realista sobre como funcionava o mundo do entretenimento. Essa abordagem permitiu que Guy desaparecesse voluntariamente dos holofotes da mídia e se afastasse da indústria. Ao invés de lutar para manter um estilo de vida extravagante, ele optou por uma vida mais reservada, escolhendo deixar para trás as pressões da fama e desfrutar de uma vida longe dos flashes e das câmeras. Sem atuar mais, Williams se aventurou no ramo imobiliário por um tempo e cogitou a possibilidade de retornar aos Estados Unidos. Infelizmente, seus planos de voltar à sua terra natal nunca se concretizaram. No dia 6 de maio de 1989, os vizinhos de Guy chamaram a polícia por causa de um mau cheiro que vinha de seu apartamento. Quando a polícia entrou, encontrou o corpo de Williams, nu e em estado de decomposição. A investigação concluiu que o ator havia sofrido um aneurisma cerebral após sair do banho, falecendo em 30 de abril daquele ano. Guy Williams tinha 65 anos. Seu corpo foi rapidamente enterrado em Buenos Aires, no cemitério La Chacarita, sem a presença da família. E assim, o ator que havia feito adultos e crianças felizes por tantos anos, pela primeira vez, fez todos se sentirem profundamente tristes. Seu filho Steven Williams viajou para a Argentina em 91 para remover o corpo do pai e levá-lo de volta aos Estados Unidos. Seu corpo foi então cremado e suas cinzas foram jogadas no mar, nos Estados Unidos. Nos anos 2000, Guy Williams foi homenageado com uma estrela póstuma na calçada da fama de Hollywood, um banco no Central Park, e o título de estrela da Disney em 2011. Sua vida e carreira foram detalhadas em livros como Zorro Television Companion e Guy Williams, The Man Behind the Mask, em 2005. Muitos Zorros vieram depois dele, mas nunca conseguiram alcançar o mesmo nível de talento e carisma. Sua presença na tela não foi apenas uma performance, foi uma inspiração que atravessou décadas. Embora ele tenha nos deixado, seu legado continua a viver em cada sorriso que suas histórias ainda conseguem provocar. Sim, somente Zorro resolverá isso.